por este momento aqui que passamos, estamos na Tua presença, adorando o nome do Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti pela vida do Gerson, que estará trazendo a nós uma porção da Tua palavra, que o Senhor possa iluminar a mente dele, como sempre tem feito, Senhor, e que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, através dessa ministração. Pedimos ao Senhor por cada irmão aqui reunido, que nós possamos nos desligar dos nossos problemas, dos nossos pensamentos e nos ligar em Ti, ó Deus, para sairmos daqui crescidos um pouco mais na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Essa noite nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. Nós estávamos no capítulo 16, nós vamos agora para o capítulo 17. Antes de dar continuidade, eu vou fazer uma breve recapitulação. Na última semana, nós terminamos esse capítulo e nos últimos versículos, a partir do versículo 21, eu vou colocar ali para os irmãos acompanhando, Jesus começa a predizer a sua morte, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Perdão, coloquei o versículo errado ali. Isso. Então, Jesus ele passou, a partir de um momento, a predizer a sua morte, a sua ressurreição, dizendo que era necessário que ele fosse a caminho de Jerusalém, que ele passasse, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos ali, que ele fosse morto ali também e queria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus passou a dar a ênfase ao que aconteceria a partir dali. Por isso o texto começa escrito ali, desde aquele momento Jesus começou a explicar. A partir daquele momento Jesus começou a dar ênfase aos próximos acontecimentos, o que iria vir ali. E Pedro, ele reagiu a essa predição, de Jesus de uma maneira negativa. Ele rejeitou o que Jesus falou. Ele falou, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ele falou isso no versículo 22, que nós estamos vendo ali. E Jesus, por sua vez, ele é enérgico em sua resposta. Ele responde diretamente a Satanás, falando que, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Jesus passa, então, a expor o que é necessário para segui-lo. Jesus vai falar com eles ali que eles deveriam negar a si mesmos, tomar a sua cruz. Começa a falar ali que se alguém quisesse salvar a sua vida, iria perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de Cristo iria encontrar, e que não valia a pena ganhar o mundo e perder a sua alma, e que não havia nada que eles poderiam oferecer em troca da sua alma, que o homem poderia oferecer em troca da sua alma. Então, no versículo 24, perdão, 24 não, no versículo 26, no versículo 27, Jesus fala da sua volta. Jesus diz o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O versículo 28, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse último versículo, irmãos, o pastor Felipe, no final do último estudo, ele disse que havia algumas linhas interpretativas sobre o que provavelmente Jesus queria dizer com isso. Como assim? Eu garanto a vocês que alguns dos que estão aqui, dos que aqui se acham, não experimentarão a morte, não vão morrer até verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mas antes de eu trazer essa linha interpretativa para a gente entender o porquê que Jesus falou isso, nós vamos direto para o capítulo 17, aí eu vou parar um pouquinho depois no capítulo 17 e vou voltar nesse tema. Então vamos começar o nosso capítulo 17. Nós vamos começar lendo os primeiros 13 versículos, tá? Os primeiros 13 versículos, depois nós vamos analisar esses 13 versículos e depois vamos em frente. Bom, vamos fazer a leitura então. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago,
e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. E aqui, irmãos, nesse primeiro trecho nós temos a descrição da transfiguração. O texto nos conta que 6 dias após o acontecimento do capítulo anterior, que nós recapitulamos, né? Jesus ele vai tomar consigo Pedro, Tiago e João e vai levar para um alto monte. A gente vê aqui que Pedro, Tiago e João, eles são pessoas talvez de um círculo mais próximo de Jesus. É curioso observar isso, porque em vários textos vocês vão ver sempre Pedro, Tiago e João andando mais próximos de Jesus, quando comparado com os outros apóstolos, né? Nós não sabemos a que monte especificamente Jesus levou eles, mas quando a gente volta no capítulo anterior, no capítulo 16, no versículo 13, nós vamos ver que o lugar onde eles estavam era a chamada Cesareia de Filipe. Cesareia é o nome de uma cidade em homenagem a César, mas essa aqui é a Cesareia de Filipe. Havia também a Cesareia de Herodes. Essa Cesareia de Filipe, ela ficava muito próxima, né, de uns montes, do Monte Hermon. Deixa eu conferir aqui. Do Monte Hermon. Então, pode ser que eles estavam ali subindo para o Monte Hermon, mas não tem como nós falarmos, tá? Nesse versículo aqui, quando a gente compara com os outros evangelhos, a gente tem mais uma informação lá em Lucas, dizendo que provavelmente eles estiveram ali, eles foram para ali para orar, né? Jesus levou aqueles discípulos para orar. Jesus deixa claro isso lá em Lucas 9, 28. Bom, no versículo 2, o texto nos diz que Jesus foi transfigurado diante dele, que a sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, a palavra transfigurar, né, o trans é uma palavra que significa ir além, né, e o figurado é figura, imagem. Esse texto está falando que Jesus mudou a sua aparência diante deles, né? Então, Jesus deu aos 3 discípulos um vislumbre da glória deles. Então, os discípulos viram Jesus glorificado. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses e vou voltar com os irmãos no último versículo do capítulo anterior, porque essa é uma das interpretações que as pessoas fazem sobre isso. No capítulo 16, no versículo 28, diz que garanto a vocês que alguns dos que estão aqui garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, esse momento em que os discípulos Pedro, Tiago e João veem Jesus glorificado, seria aqui o momento que se cumpre o que Jesus disse.
né? Em uma das interpretações, é esse o momento em que esses discípulos veem Jesus vindo em sua glória no seu reino, um vislumbre disso, né? Há uma outra linha teológica que acredita, uma linha de interpretação, perdão, que acredita que esse momento vai se cumprir só depois quando Jesus ressuscita e se encontra com os seus discípulos, né? Que também veem Jesus vindo em seu reino, né? Mas há essas duas linhas interpretativas, né? Pode ser que seja aqui mesmo, quando Jesus foi glorificado, quando Jesus foi transfigurado ali no monte diante deles, que se cumpriu essa palavra. Bom, no versículo 3, então, o texto nos diz que naquele momento apareceram diante dele também Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés e Elias, Moisés nós podemos encarar como um representante da antiga aliança, da lei, né, que tinha como um propósito antes ser um aio, né, a lei que Deus criou através de Moisés tinha como propósito ser um aio, ou seja, ser um guia até Cristo, até as promessas de Cristo. Então, Moisés, o representante dessa lei, estava ali com Jesus naquele momento, e também Elias, né, que nós podemos encarar como um representante dos profetas. Elias era um representante dos profetas. Há mais alguns detalhes sobre talvez o porquê Elias estava ali, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente com os irmãos, né? O texto aqui não fala exatamente sobre o que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Só que lá no Evangelho de Lucas, né, que complementa esse texto, a gente vai saber sobre o que eles estavam conversando. Eu vou colocar ali para os irmãos lerem juntamente comigo. Lucas 9, versículo 31, vai nos dizer o seguinte: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, Moisés, Elias, conversando com Jesus sobre a morte de Jesus. Tá? Esse texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, vai nos complementar, né? Trazer essa informação para a gente. Bom, então, que Pedro ele vai falar com Jesus. Pedro vai falar com Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, então, ele se oferece para construir 3 tendas. Provavelmente, Pedro estava pensando que eles ficariam ali por mais algum tempo, né? E ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas ele oferece a Jesus, considerando que 3 tendas para que eles ficassem ali o tempo que fosse preciso. No versículo 5, nos fala que enquanto ele estava falando, veio uma voz do céu, né? Uma nuvem resplandecente envolveu eles, e saiu uma voz dessa nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. É bem semelhante ao que aconteceu com Jesus quando Jesus foi batizado. Quando Jesus foi ali em João Batista e foi ser batizado nas águas, o texto de Mateus mesmo, no capítulo 3, vou lá também para a gente ler juntos, nos versículos 16 e 17, acontece algo semelhante, olha ali. Assim que Jesus foi batizado, Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Então, o momento em que Jesus se batizou, Deus confirmou, né, que ele é seu filho amado diante de todas aquelas pessoas. Agora, ali, diante dos seus apóstolos, diante de Moisés e diante de Elias, Deus fez a mesma coisa, né? E Deus disse que que eles deveriam ouvi-lo, né? Que Moisés, que Pedro, Tiago e João deveriam ouvir Jesus. Se Pedro, ao oferecer essas 3 tendas, nós não sabemos exatamente, mas se ele, ao oferecer essas 3 tendas a Jesus, Moisés e Elias, considerou que talvez eles fossem iguais, nesse momento aqui fica claro para eles que Jesus é superior, né? A voz de Deus deixa claro que Jesus é o Filho de Deus e que é amado por Ele e que eles deveriam obedecê-lo. A voz de Deus saindo de uma nuvem, dizendo que Jesus é seu Filho e que se agrada dele,
e que eles deveriam ouvir ou obedecer, deixa claro que Jesus é superior tanto a Moisés quanto a Elias e, consequentemente, a aliança de Jesus, né, a nova aliança, é superior também à lei e aos profetas. Tá? Então, nós vamos continuando. No versículo 6, nós vamos ver os discípulos, ao ouvirem essa voz vinda dessa nuvem que os envolveu, né, eles se prostram em terra e ficam aterrorizados. O versículo 7 diz: Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E o versículo 8: Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Pedro, Tiago e João ficaram aterrorizados, provavelmente um temor de Deus, né, de ouvir a voz de Deus falando ali. Mas Jesus vem e os encoraja, né, levanta eles, e quando eles se levantam, aquela visão, a transfiguração já tinha passado. Eles voltam e só veem Jesus ali novamente. Versículo 9. Enquanto eles desciam um monte, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Por enquanto, eles não tinham autorização de Jesus. Nós recebemos esse conhecimento porque, provavelmente, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos vieram contar para todas as pessoas o que tinha acontecido. No versículo 10, é um ponto mais que a gente vai analisar com mais cuidado. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos, então, eles vão passar para Jesus um questionamento dos escribas. Quem eram os escribas? Né? O texto aqui que a gente leu está falando mestre da lei. Né? Os escribas eram oficialmente as pessoas que eram conhecidas por interpretar a lei, a Bíblia hebraica. Né? Eles eram oficialmente aceitos como as pessoas que faziam essa interpretação. Né? E eles diziam que antes do Messias vir, Elias deveria vir. Né? Por que eles estão falando isso? O momento em que o momento em que Pedro, Tiago e João estão ali e veem Jesus no Monte da Transfiguração e ouvem aquela voz de Deus falando que ele era o Filho de Deus amado, que eles deveriam ouvir, é como se Deus, é Deus confirmando que Jesus é o Messias. Né? Então ficou claro ali para eles que Jesus é o Messias. A dúvida que ficou na mente deles mas os escribas dizem que Elias deveria vir primeiro. Então, por que Elias não veio ainda? Essa era a dúvida que os discípulos tinham e que levaram até Jesus. Com base em que os escribas diziam isso? Que os mestres da lei diziam que Elias tem que vir primeiro. Aí a gente vai lá para Malaquias. Eles interpretavam as profecias, né, de Malaquias, duas profecias que estão nesse livro, a profecia do capítulo 3 de Malaquias, versículo 1. O texto diz assim: Vejam que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. A mesma profecia, né, do profeta Malaquias, que Deus mandaria o mensageiro dele que prepararia o caminho diante dele. E então depois ele viria. E também Malaquias no capítulo 4, nos versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, nesse texto aqui, que eu li, esses dois textos de Malaquias, nós vemos a base dos mestres da lei para afirmar que Elias tinha que vir primeiro e o motivo da dúvida dos apóstolos, né, de Pedro, Tiago e João. O raciocínio deles, então, é que a transfiguração era uma confirmação de que Jesus era o Messias, mas se Jesus era o Messias e os mestres da lei diziam que ele só viria após Elias, por que Elias ainda não tinha vindo? Então, Jesus vai responder essa pergunta deles. Né? Vou voltar aqui para o texto. Vamos lá. Jesus respondeu:
de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Então, no versículo 11, Jesus confirma essa interpretação dos mestres da lei. Elias realmente devia vir antes do Messias. Aí, no versículo 12, Jesus vai deixar claro, vai esclarecer para eles. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado. E no versículo 13, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então Jesus ele vai explicar que esse Elias que tinha que vir antes do Messias já tinha vindo, que era João Batista, né? Jesus não falou abertamente aqui que era, mas eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ele fala ainda que João Batista não foi reconhecido como Elias, né? Vou voltar aqui no versículo 12, fala que esse Elias que veio não foi reconhecido e falou também que fizeram com ele tudo o que quiseram e que da mesma forma que fizeram com João Batista, seria feito com o Filho do Homem, que era o próprio Jesus. Jesus seria maltratado por eles. Então, tem 3 pontos aqui que Jesus fala com eles. Um é que esse Elias já tinha vindo. Outro é que eles não reconheceram quando ele veio. E terceiro, que eles fizeram com Jesus, com João Batista, tudo o que eles quiseram. E quarto, né, tem mais um ponto, que eles fariam a mesma coisa com Jesus também, que Jesus também seria maltratado. No versículo 13, eles entendem que estão falando de João Batista, que Jesus estava falando de João Batista. João Batista veio, João Batista era esse mensageiro, João Batista é o Elias, mas nesse sentido aqui de não o Elias literalmente, não era o profeta Elias do Velho Testamento, mas era o profeta que Deus tinha prometido. O Elias aqui é o tipo que Deus havia prometido. Então, João Batista é um tipo de Elias, tá? Que Deus havia prometido. João Batista veio, anunciou a mensagem do Senhor, preparou o caminho, mas eles não reconheceram João Batista. João Batista, então, foi feito com João Batista tudo o que eles quiseram. Nós conhecemos a história. João Batista teve a cabeça cortada, foi preso e depois teve a cabeça cortada. E Jesus fala que fariam o mesmo com ele, que matariam também ele. Parece que os discípulos entenderam os primeiros pontos, mas não entenderam o último, né? De que fariam a mesma coisa com ele, com Jesus. Tá? Jesus já tinha falado antes, já tinha deixado claro para os discípulos antes que Elias era o João Batista, mas eles ainda não tinham entendido bem o que Jesus estava falando. Vamos ver isso. Está lá em Mateus, no capítulo 11, alguns capítulos anteriores, né? Nós já estudamos esse capítulo. No capítulo 11, os versículos 7 a 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Então, Jesus falou à multidão: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Vocês lembram que nós lemos em Malaquias? Esse mesmo texto que Jesus está citando aqui. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Estão vendo? Jesus já tinha deixado claro ali, falando com a multidão, que João Batista era o Elias que havia de vir e preparar o caminho para a vinda dele. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus, né, por que os escribas dizem que Elias devia vir antes, né?
realmente Elias devia vir antes e veio e preparou o caminho para o Senhor, mas não aqueles que o esperavam não o reconheceram, mataram João Batista e iriam fazer o mesmo com Jesus. Deixa eu voltar aqui no versículo. Isso. Então, a partir de agora, a gente vai para mais uma sessão. A gente vai ler agora dos versículos 14 ao 21. E Jesus vai falar aqui com eles um pouco. Nós vamos falar sobre a cura de um rapaz que estava endemoniado. Tá? Então, vamos ler aqui agora dos versículos 14 ao 21. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: Vá daqui para lá, e ele dirá: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Versículo 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Vamos voltar então no versículo 14 aqui para a gente analisar os primeiros versículos. Nesse texto a gente vê Jesus quando desce, né, daquele monte que ele estava com Pedro, Tiago e João. Ele se aproxima de onde estava a multidão, provavelmente com os outros discípulos, né, além de Pedro, Tiago e João. E quando ele chega lá, um homem se aproxima dele e ajoelha diante dele, pedindo por misericórdia, né? Nós vamos ver aqui no versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Esse texto, essa palavra que ele tem ataques, né? No original aqui, né, o sentido ele é lunático. A palavra lunático. Isso tem muito a ver com uma superstição que tinham na antiguidade, de que essas crises eram causadas pelas fases da Lua, né, pelas mudanças da fase da Lua. Mas depois o termo que mais faz sentido aqui é que provavelmente ele era epilético, né, que ele tinha essa doença que causava essas crises nele. No caso, essa doença era causada por um demônio. Os discípulos de Jesus, né, que provavelmente não eram Pedro, Tiago e João, eles haviam tentado curá-lo e não tinham conseguido, né? Os outros evangelhos nos revelam que esse rapaz aqui também era mudo, que ele não conseguia falar, né? As crises e a mudez deles eram causadas por um espírito maligno. Aí no versículo 17, Jesus vai lamentar a falta de fé deles, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Nesse versículo 17, o lamento de Jesus ou tem a ver com Jesus ter que suportar a incredulidade deles, ou tem a ver com Jesus lamentar que ele não estaria com eles para ajudá-los sempre, né? Eu fiquei meio em dúvida de qual é o termo, qual que é a ideia aqui de Jesus. Ou é difícil suportar essa incredulidade para Jesus, é ruim ter que suportar o povo sendo incrédulo com ele, ou Jesus estava lamentando que ele não estaria com eles sempre, e o que eles fariam quando Jesus não mais não estaria com eles, né? No versículo 18, Jesus vai repreender esse demônio e, a partir desse momento, o rapaz ficou curado. Nem todas as doenças, meus irmãos, são causadas, né? Nesse caso, nem toda epilepsia, né? Essas crises, nem todas elas são causadas por doenças malignas, né? Por possessão maligna,
por demônios, nem todas são. É por causa da nossa queda, da nossa natureza, né, caída, nós estamos sujeitos a ter essas doenças, a passar por situações difíceis de doença. Isso acontece. Mas nesse caso específico, dessa doença específica, ela era causada por uma possessão maligna. Há quem reclame de quem espiritualiza tudo, né? Não, para vocês tudo é demônio. Mas também é um problema quando a pessoa acha que nada é. Né? A realidade é que alguns casos são simplesmente doenças, é natural da gente passar por isso por causa da nossa natureza caída, mas há casos que são causados por demônios, sim, por possessões, tá? Nós não podemos ignorar nenhum caso nem outro. Né? Nem tudo é espiritual, mas algumas coisas são espirituais, sim, e a gente tem que considerar essas duas coisas. Nesse caso aqui, esse rapaz que tinha essas crises, né, que é chamado de epilepsia, era causado por uma possessão maligna que ao Jesus expulsar, né, esse demônio, esse rapaz ficou curado. Ficou curado. No versículo 19, os discípulos vão se aproximar de Jesus, né, depois de não conseguir publicamente expulsar o demônio, eles vão em particular ali de Jesus para tentar entender o que aconteceu. Eles vão perguntar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio, né? Por que não conseguimos expulsá-lo? No versículo 20, Jesus vai responder: porque a fé que vocês têm é pequena. E Jesus vai dizer que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Jesus responde que o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio foi porque a fé deles era pequena. Talvez pequena aqui em qualidade, tá, irmãos? Porque Jesus mesmo vai fazer uma comparação de uma fé pequena, né, com um problema grande. Jesus disse que se eles tivessem a fé na qualidade, né, no tamanho pequeno de um grão de mostarda, uma pequena fé, o mínimo de fé, eles conseguiriam resolver os maiores problemas. Né? Se tivesse um monte na frente deles, eles conseguiriam tirar esse monte da sua frente. Eu quero que os irmãos observem que essa comparação que Jesus faz tem muito a ver com o que é pequeno e o que é grande. Uma fé pequena aqui no sentido de uma fé verdadeira e genuína, pequena, é suficiente para resolver os maiores problemas. Né? É suficiente para remover montanhas, para mover montanhas. Né? Então, Jesus faz essa comparação aqui de uma fé genuína pequena com um problema tão grande quanto seria um monte, né, que teria que sair do caminho deles. Aí Jesus responde também no versículo 21 que essa espécie de demônio, né, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Um texto que, quando eu fui ler aqui, fala que nem todos os manuscritos têm esse versículo aqui. Mas quando a gente considera ele, a gente tem que levar em conta algumas coisas sobre oração, né? E também sobre demônios. Né? Nesse caso aqui, Jesus disse que foi a falta de fé que eles tiveram, né? A falta de fé que eles tinham, que fez com que eles não conseguissem expulsar aquele demônio. E depois Jesus disse que essa caça só sai com oração e com jejum. Tá? Nós sabemos que o poder da oração, né, quando a gente ora a Deus, ele não está tão na oração em si. Não há nenhuma palavra mágica que a gente diga que tem um impacto no mundo espiritual, mas, na verdade, tem um impacto aquele que ouve a oração, que é Deus. Né? Então, mais o poder da oração está em quem ouve a oração, que é nosso Deus, do que na oração em si, do que as palavras que a gente diz na oração. Tá? Não há palavra, a gente acha, há toda uma mítica, né, de que se eu falar algumas palavras em latim aqui, eu poderia expulsar um demônio. Mas não é assim que funciona. Tem a ver com o que a gente fala com Deus e da autoridade que vem de Deus. Né? Então a gente tem que considerar que o que Jesus está falando aqui, talvez, tenha um sentido de não do efeito que a oração e o jejum fazem em nós, e não necessariamente no demônio, porque o poder de expulsar demônios da autoridade vem do nome de Jesus, vem do próprio Deus. E qual que é o efeito que a oração e o jejum têm sobre nós? Né? Quando a gente se prostra diante de Deus, se coloca nas mãos de Deus, você está falando que não confia tanto no seu poder, na sua capacidade, mas confia no poder de Deus, na vontade de Deus, na capacidade que vem de Deus, que é a graça de Deus sobre nós. Né?
Então, a oração e o jejum aqui tem o papel aqui de nos colocar numa posição de dependência de Deus, de nos levar a confiar mais em Deus. O que é confiar em Deus aqui? É a fé que Jesus fala, né? Então, quando Jesus fala que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, o que Jesus está falando é que provavelmente essa fé que faltava para eles pode ser produzida neles quando eles se colocavam em jejum e oração diante de Deus, né? É produzido confiança em Deus através dessas disciplinas. E também há um outro ponto que a gente tem que considerar, é que fica claro nesse texto também que existem castas de demônios, tá? Jesus ele fala assim, mas essa espécie, e algumas outras versões fala, mas essa casta, ou seja, a diferença de talvez há uma hierarquia, né, de demônios, onde há os principais e há os mais os mais subalternos, os mais poderosos, os que resistem mais, né? Quando a gente lê o livro do profeta Daniel, né, quando Daniel recebe um anjo, o anjo diz que o príncipe da Pérsia resistiu a ele, né, no sentido de que esse príncipe seria um principal, tá? Príncipe principal da Pérsia, né? O anjo principal, no caso o demônio principal lá resistiu ao anjo que foi falar com Daniel. Então existem anjos, demônios que são principados de áreas que dominam áreas específicas, talvez um bairro, talvez um país, que lideram outros que lideram áreas menores, que lideram outros que são soldados, mas em patentes mais baixas. E é o mesmo que acontece com os demônios, acontece também com os anjos, né? A Bíblia cita arcanjos, né? Arque vem de principal também, os principais anjos, né? Há anjos que lideram outros anjos, né? E aqui nesse caso Jesus deixa claro também que existem castas de demônios e algumas castas resistem mais, né, do que outras. E nesse caso aqui, né, os discípulos precisavam de mais fé, confiar mais em Deus, para que esses demônios fossem expulsos, né, que eles não duvidassem diante dessa situação. Ok, então nós vamos partir agora para os versículos 22 e 23, especificamente só esses dois versículos, nós vamos ler os dois e comentar os dois também. Versículos 22 e 23. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nesses dois versículos nós vamos ver Jesus predizendo, né? Jesus prediz novamente sua morte. Ele prediz sua morte e a sua ressurreição. Os discípulos não entendiam ainda plenamente, mas aqui ficou claro que eles entenderam a parte da morte aqui. Eles se encheram de tristeza, né? Eles entenderam que Jesus iria morrer, né? Jesus já vinha falando com eles, insistindo, explicando o que ele iria passar ali em Jerusalém. E nesse momento aqui, Jesus repete com eles, fala com eles, né? Que provavelmente aqui também está incluído todos os outros discípulos, né? Nós estávamos falando só de João, Pedro e Tiago, mas aqui todos os discípulos juntos, e quando Jesus fala com eles, eles se enchem de tristeza pela morte. Talvez não entenderam ainda o significado de ressurreição aqui, né? Os outros textos do Evangelho falam que eles ficaram discutindo sobre o que seria a ressurreição. Bom, agora mais uma parte que nós vamos ler. Nós vamos ler agora dos versículos 24 ao versículo 27. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, interrompam, viu, irmãos? Me ajudem aí, por favor. Dos versículos 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros?
Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Eu vou voltar aqui no versículo 24 para a gente comentar cada versículo. Bom, Jesus e seus discípulos chegam a Cafarnaum e aparece um coletor de impostos de 2 dracmas. O que é um coletor de impostos de 2 dracmas? Havia um imposto que era anual, né, que era o imposto do templo. Está lá na lei de Moisés, né? Esse imposto era cobrado de todo homem de 20 anos para cima, né, e servia para a manutenção do templo de Deus. Então, é um imposto do templo. É como se nós estivéssemos aqui na igreja e fosse cobrado um valor anual para todo mundo, de um valor de, não vou falar o valor em si, mas essas 2 dracmas aqui, elas equivaliam a 2 dias de trabalho. Então, por ano, eles pagavam 2 dias de trabalho para que o templo fosse mantido, né, para a manutenção do templo. E eles perguntaram a Pedro se Jesus pagava esse imposto, né? Aí Jesus vai explicar para ele, Pedro responde a ele dizendo que paga, né? E Pedro entra na casa e vai falar com Jesus. Mas Jesus antecipa ele, tá? Jesus, antes que Pedro falasse qualquer coisa, Jesus já fala com ele primeiro. E vai explicar para ele através de uma analogia. A analogia chega a ser literal, no caso, né? Mas ele vai usar uma comparação. Ele vai falar com Pedro. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Então, ele vai usar o exemplo de reis da terra, né, proprietários de terras, e acontecia que, geralmente, trabalhavam pessoas nas terras desses reis, e essas pessoas pagavam tributo para esse rei dessa terra. Jesus pergunta quem pagava esses impostos, se eram os filhos desse rei ou se eram as outras pessoas que trabalhavam ali, né? Aí Pedro prontamente responde, são os outros que pagam, o imposto é cobrado dos outros. Então Jesus fala, olha, os filhos estão isentos, é assim que funciona. O dono de uma terra não vai cobrar imposto do próprio filho. É isso que Jesus está falando. Ele usa esse exemplo para explicar que ele mesmo não tinha o dever de pagar o imposto do templo, porque o templo era dele, ele é o filho de Deus, né? Ele é o dono do templo ali. Ele não tinha que pagar o imposto do que era dele mesmo, não fazia sentido ele pagar. Mas, né, no versículo 27, nós vamos ver que Jesus diz que ele paga esse imposto para não escandalizá-los, né? Para não gerar, fazer com que as pessoas perdessem a fé ali pela atitude de Jesus. Então, Jesus paga. Ele vai pagar de uma maneira milagrosa aqui. Ele manda Pedro ir até o mar, mandar o anzol, pegar um peixe, abrir a boca do peixe, né? E dentro da boca desse peixe havia um estáter. O nome dessa moeda era estáter, que era um ciclo, né? Que equivalia a 4 dracmas, que era o suficiente para ele e para Pedro também. Então, Jesus deixa claro que ele não tinha que pagar esse imposto, tá? Mas ele está pagando ali por causa dos outros, né? Por causa dos próprios coletores, dos outros judeus que estavam ali, para que eles não ficassem escandalizados. E aqui a gente termina o capítulo 17, irmãos. Eu fui bem rápido, eu vou fazer uma recapitulação aqui rapidinho, para a gente ver o que a gente falou hoje, tá? O capítulo 17, ele começou ali com a transfiguração. A gente falou que essa transfiguração provavelmente ela é o cumprimento do que Jesus havia predito, de que alguns dos que estavam com ele anteriormente não iriam morrer, né, antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Provavelmente se cumpriu ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus deu uma amostra da sua glória. Jesus foi glorificado ali diante deles, né? A face de Jesus brilhou, as suas roupas ficaram brancas como a luz.
Nós vimos que a reação de Pedro foi querer construir tendas para que eles ficassem ali por mais tempo, né? Construir uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e outra para Elias. Nós vimos que Deus, né, envolveu eles numa nuvem ali, e dessa nuvem Jesus falou da mesma maneira que falou ali quando Jesus foi batizado, né, que aquele era o filho amado dele e que eles deveriam ouvir, deixando claro ali a superioridade de Jesus em relação à lei, a Moisés, em relação aos profetas, Elias, né? Nós vimos também que quando Jesus e os seus discípulos desceram, eles se encontraram com um pai que pediu misericórdia, né? Deixa eu só colocar no versículo aqui para a gente ir acompanhando junto, né? Não, perdão, pulei um ponto aqui. Nós vimos que os discípulos eles ficaram com uma dúvida na mente, porque os mestres da lei falaram que antes do Messias vir, deveria vir o Elias, né? Eles falaram isso com base numa profecia lá de Malaquias, né, que avisava que antes do Senhor vir, Deus mandaria o seu mensageiro para preparar o caminho, né, e mandaria Elias. E Jesus fala que sim, é verdade, que Elias devia vir antes e que, de fato, Elias já tinha vindo, eles não tinham reconhecido Elias, eles tinham feito tudo o que quiseram, mataram João Batista, né? Nós sabemos que eles estavam falando de João Batista, e que da mesma forma iriam fazer com Jesus. Aí os discípulos entenderam que estava falando de João Batista, mas não entenderam ainda que Jesus ia passar pelas mesmas coisas, que Jesus ia ser morto também. Quando eles chegaram lá embaixo, né, um homem se aproximou e pediu para Jesus que o curasse os seus filhos, porque os outros discípulos que estavam ali não conseguiram curá-lo, né, pediu: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Né, nós falamos que a doença dele aqui no original está como lunático, né, porque eles acreditavam, tinha uma superstição de que essas crises eram causadas pelas mudanças das fases da lua, mas aqui o sentido talvez seja que ele era epilético e que Jesus curou ele, porque nesse caso dessa doença era causada por uma possessão maligna, né? E nem todas as doenças são causadas por possessão maligna, mas essa era. Nós vimos que os discípulos ficaram sem entender porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio, e eles foram perguntar a Jesus o porquê. Jesus explicou para eles que era por causa da fé deles, né? A fé deles era pequena demais, talvez em qualidade, mas Jesus disse que se eles tivessem o mínimo de fé, talvez uma fé com qualidade aqui, essa fé seria o bastante para eles mandarem que um monte fosse de um lado para o outro e o monte iria obedecer, né? Ou seja, uma fé pequena, mínima, de uma fé verdadeira é suficiente para resolver grandes problemas aqui, né? Para enfrentar grandes problemas. E Jesus também diz que essa espécie só saía com jejum e oração. Aí nós comentamos, é importante esse ponto, que o poder em si não está na oração e no jejum, né? Nós sabemos que o poder está no Deus que ouve a oração, no Deus que recebe o jejum, né? E que Deus ele usa, né, essas disciplinas espirituais para que nós sejamos moldados, ou seja, para produzir em nós a confiança que nós precisamos ter nele. Né? Nós nos colocamos na dependência de Deus. Então, quando Jesus diz aqui que essa espécie só sai pela oração e jejum, ele está falando que a fé que vocês precisam para que esses demônios sejam expulsos, se vocês conseguem se aproximando de Deus em oração e jejum. Né? Deus produz em vocês isso, parafraseando. Interpretando, na verdade, né, o que Jesus provavelmente queria dizer aqui. No versículo 22, nós vemos Jesus reafirmando, né, que ele seria entregue em Jerusalém, que ele iria morrer no terceiro dia, que ele ressuscitaria. Os discípulos, por não entenderem completamente o plano de Deus, ficaram muito tristes. E, por fim, né, nós vemos o episódio da coleta do imposto do templo, né, que nós falamos que servia para a manutenção do templo. Jesus vem explicar aqui para Pedro, né, que ele era o herdeiro, que ele era o filho do dono do templo. Então, ele não precisaria pagar, né, esse imposto.
mas ele pagava, ele iria pagar para não escandalizar os outros, para não deixarem os outros, não fazer com que esses outros judeus perdessem a fé em Jesus. Então Deus abre essa concessão e paga o imposto que ele não precisaria pagar. Ele é o dono e não precisa pagar. Amém, irmãos? Esse é o capítulo 17. Na próxima semana nós vamos, o pastor Felipe vai dar continuidade, né? Jesus vai passar a falar quem é maior no reino dos céus no próximo capítulo. Sim. Uhum. Provavelmente muitos deles mais novos, né? É isso interessante. O texto fala que somente Jesus, inclusive, faz um milagre para ele e Pedro, né? Os outros discípulos não estão incluídos. Pode ser que eles sejam mais novos. É. Os irmãos têm mais alguma dúvida, algum comentário? Amém? Então, voltar a palavra para o... irmão Joel. Deus ouviu a oração do ímpio? Uma boa pergunta. Então, a palavra diz alguns momentos, estou colocando um aperto, né? Pedir ajuda daqui a pouco. Você. Vai depender, porque se for um ímpio que ainda não conhece a Cristo, ele é horrível. Mas o que conhece a Cristo e insiste na impiedade, ele não é horrível. O ímpio ele é horrível porque ele precisa da misericórdia de Deus, né? As situações na Bíblia, que a Bíblia relata algumas situações em que ímpios não são ouvidos, né? Há algumas situações, por exemplo, quando um marido, por exemplo, maltrata a sua esposa, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala da recomendação para que os maridos tratem bem as suas esposas para que as suas orações não sejam retidas. Ou seja, há situações específicas que Deus não ouve algumas orações, que as orações são retidas porque a pessoa está numa condição que não é aceitável diante de Deus. Mas, como o pastor Wilson falou, né, há misericórdia para aqueles que estão buscando misericórdia, né? Então, eu acredito que Deus ouça a oração daqueles que estão arrependidos buscando misericórdia, né? Mas há outras situações, por exemplo, que Deus manda, por exemplo, os amigos de Jó pedirem para que Jó ore por eles, porque ouviria a oração deles, né? Deus ouviria a oração do servo Jó. Então, há situações e situações, né? Não são todos os casos, mas há casos que Deus ouve a oração de quem está buscando misericórdia, de quem está arrependido. Irmãos, alguém tem mais algum comentário? Então, vou voltar a palavra para o pastor Wilson. Sim, um aviso, irmãos. A partir de amanhã começa o Congresso dos Jovens, né? O congresso, o tema é Exede, ousado amor, que é uma palavra que é o original aqui do Velho Testamento para explicar um pouco do que é o amor de Deus, né? O amor de Deus ele tem a ver com o amor de aliança, né? Uma aliança fiel que Deus faz. Por isso, às vezes, é traduzido como amor leal, às vezes com misericórdia. O amor de Deus, essa palavra é Zed, lá no Antigo Testamento. E essa temática dos jovens que a gente vai tratar nos próximos dias. Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo agora. Né? Amanhã, a partir das 7h30, sexta-feira também 7h30, sábado às 7 horas, e na sexta de manhã e de noite. Né? Mas aí aqui vai continuar tendo culto na congregação na sexta-feira, e no domingo de manhã também tem Santa Ceia aqui na congregação. Amém, irmãos? Queridos, Deus continue abençoando sua vida, Gerson. Obrigado pela palavra, muito bem explicado, muito bem explanado. Muito bom ver jovens, né, comprometidos com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor, né? Nós temos aqui pessoas que nós podemos ficar tranquilos. Se algum dia nós não pudermos estar aqui, eu, pastor Felipe, onde nós estivermos, nós ficaremos tranquilos, porque sabemos que temos pessoas aqui em quem nós podemos confiar. Os trabalhos, então, durante a semana continuam normais. Amanhã, como o Gerson disse, começa o Congresso de Jovens, lá no Boa Vista.
E na sexta-feira, até então, não foi passado nenhum aviso concernente a parar algum trabalho por causa do Congresso.